Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Este é o dia que fez o Senhor, vamos nos alegrar nele, amém? João capítulo 4, versículo 7, que fala sobre a mulher samaritana, e o texto diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Pelo que lhe replicou Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Pelo que respondeu Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Olha, Jesus aqui, ele traz essa expressão, amém? Versículo 13: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. É claro que Jesus aqui estava falando a respeito da experiência do novo nascimento. Uma fonte fala de uma alimentação, né, de águas que vai suprir uma pessoa. Amém? É como se fosse um, um chafariz que vai alimentar, que vai saciar a sede de uma pessoa. E nós precisamos entender isso, que isso é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio com essa missão de regenerar o homem, assim como o anjo que foi enviado a Maria para que ela recebesse a palavra de Deus e gerasse o Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ela diz: Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Essa mulher, tendo a necessidade de vir diariamente, pega a água no poço, e por ser uma mulher que já tinha tido 5 maridos e agora estava vivendo com o que não era dela, veio numa hora atípica, amém? Diz a hora sexta, essa hora sexta provavelmente meio-dia, amém? Era uma hora que não se ia buscar água. Jesus estava numa peregrinação, cansado, seus discípulos foram até a cidade de Siquém, ou Sicá, na região de Samaria, e ele ficou junto à fonte. Quando teve um encontro com essa mulher, ele pediu de beber, mas o objetivo dele não era somente saciar a sua sede, mas era saciar a sede dessa mulher. Amém? Porque era uma mulher que vivia em busca de saciar a sede, mas que tinha problemas. Ela tinha problemas no que diz respeito à verdadeira adoração, ela tinha problemas no que diz respeito aos seus comportamentos, à vida que levava, né? Mas era uma mulher verdadeira, porque quando Jesus diz: Vai chamar o teu marido e vem cá, ela respondeu: Eu não tenho marido. E Jesus disse: Você disse bem, você disse a verdade. E é interessante, ela depois vai fazer uma pergunta sobre adoração. Ela queria adorar a Deus, mas ela não sabia como. Por quê? O que se ensinava trazia a ela dúvidas. Então é muito importante nós entendermos que o conhecimento vai nos libertar, como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Um texto muito conhecido, João 8:32. Mas é importante nós entendermos aqui que Jesus,
ele está falando a respeito de uma experiência com ele. Alguém que vai até ele com sede, alguém que vai até ele com fome. Você já parou nesses dias e pensou como você tem ido até Jesus? Se tem ido, às vezes a gente vai somente de forma religiosa, às vezes a gente vai somente por obrigação, mas muitas vezes nós não vamos com sede. E esses dias têm revelado que há uma necessidade de nós irmos até Jesus com sede. Por quê? Porque ele tem o desejo de saciar, seja a nossa sede, seja a nossa fome, seja a nossa necessidade de conhecimento. Amém? Então, ele conversa com essa mulher, não era algo comum um homem conversar com uma mulher e principalmente um judeu conversar com uma mulher samaritana. Era algo muito atípico, mas Jesus aqui ele tem um propósito muito claro, que é a salvação não somente dessa mulher, mas também de toda a cidade, porque essa mulher ela vai se transformar, né, numa evangelista, ela vai se transformar em alguém que vai ser uma ligação entre Jesus e a cidade na qual ela habitava. Amém? Só é continuar lendo o texto, não dá para a gente ler aqui e explicar, mas a ênfase que eu quero dar aqui é essa fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? A expressão será nele uma fonte indica água viva. Amém? Como uma grande ilustração da regeneração para a vida eterna. Então, o novo nascimento, ele promove no homem e na mulher uma mudança radical. É importante entendermos isso. Essa fonte a jorrar para a vida eterna vai fazer com que eu e você nunca mais, depois do nosso encontro com Jesus Cristo, sejamos o mesmo. Se nós somos os mesmos depois do nosso encontro com Jesus, algumas coisas podem ter acontecido. Nós provavelmente não renovamos a nossa mente pela palavra de Deus. Nós não deixamos, né, o Espírito Santo tratar conosco, resistimos ao Espírito. A Bíblia fala que é possível resistir o Espírito, é possível entristecer o Espírito, é impossível apagar a ação do Espírito. Nós temos que ter cuidado para não fazermos isso. Por quê? O Espírito de Deus, ele é cavalheiro, o Espírito de Deus, ele é o paracleto, o ajudador, o consolador, o guia. E nós precisamos entender isso, amém? Essa fonte a jorrar para a vida eterna, amados, é uma indicação da regeneração e da mudança que houve quando nós nascemos de novo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. É esse novo que eu e você precisamos buscar, conhecer e principalmente essa fonte, a presença do Espírito Santo dentro de nós, que vai manifestar a nova vida que eu e você necessitamos de viver. Viver para Deus, viver voltado para as coisas de Deus. Amém? E não viver uma vida que está somente fundamentada em coisas naturais, coisas normais, crescimento financeiro, crescimento de opinião das pessoas, ter status social, amém? Influência, isso virá, mas não é essa a prioridade das nossas vidas. A prioridade das nossas vidas deve ser conhecer o nosso Deus, conhecer a sua vontade e a sua palavra e ter íntima comunhão com o Espírito que nos foi dado. Amém? O Espírito Santo, ele se tornou um com aquele que crê em Jesus Cristo. O seu Espírito é vivificado e o Espírito Santo vem morar naquele que recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Amém? Jesus afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Talvez você tenha dito: pastor, o meu novo nascimento é genuíno, mas eu estou seco, eu estou frio. Talvez seja um bom momento de você pensar como foi o seu novo nascimento, como foi a sua conversão, como você estava
quando Jesus te encontrou. Como ele mesmo disse, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi, vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, ele vos conceda em meu nome. E isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Amém? Que eu e você possamos guardar o nosso coração e buscar a ser guiado por essa fonte que está dentro de nós, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Eu faço votos pela tua saúde e prosperidade, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.